o que é hype em IA e o que realmente dá retorno, que dá ROI. Porque muito se fala em IA, principalmente Generative AI, mas AI não é só Generative AI, né? Tem alguns tipos de AI ao longo do tempo. Claro que AI tem uma definição, a gente pode ir para a definição acadêmica ou até filosófica do que significa inteligência artificial, né? Mas a gente consegue pensar que essa AI foi evoluindo ao longo do tempo, inicialmente ela com qualquer coisa que conseguisse tomar uma decisão autônoma, e mais recentemente, vamos para mais recentemente aí, a gente estava na linha do machine learning e modelos preditivos, né? E aí, muito mais recentemente, agora lá para 2023, eu acho, foi quando a gente começou a ver Generative AI, que é o que a gente chama de Gen AI, e mais recente, AI Engineering e AI Agents, né? Que são grandes promessas aí que surgiram ao longo do tempo de coisas autônomas que podem ser muito mais autônomas do que já se imaginava que poderia ser através de computação e que vai resolver todos os nossos problemas da nossa vida. Mas voltando, então, AI em si não é só Generative AI, né? Mas é o que todo mundo tem falado muito mais, principalmente por causa da questão do ChatGPT, que foi a versão 3 que foi lançada, conseguiu gerar um efeito muito bacana, ter uma taxa de adoção muito alta e gerou um grande entusiasmo, né? Então, o que que é hype? Se a gente for parar a pensar, o que que é esse hype? Hype é entusiasmo. Até botei uma foto de uma festa aqui, o pessoal curtindo, porque a gente começou a receber muita notícia, bombardeado com muita informação desse entusiasmo, que era, pô, a Klarna demite 700 funcionários e troca por AI. Eu lembro que na época dessa notícia foi o maior burburinho, vai mudar o planeta, ninguém mais vai ter time de atendimento, coisa do tipo, porque a Klarna conseguiu o efeito sensacional, muita eficiência de capital e usando ferramentas de tecnologia artificial. Além disso, o CEO do Google falando que 25% do código gerado no Google era gerado por AI, o CEO da Anthropic falando acho que já tem mais de um ano, que em um ano a AI vai escrever 100% do código, OpenAI recebendo valuations gigantescos, hoje já vale 300 bilhões de dólares, a Anthropic, que é a concorrente ali com o Claude, já valendo 180 bilhões de dólares, sem falar nos investimentos gigantescos, né, que todas as grandes Big Techs estão fazendo, inclusive o OpenAI virou uma delas com o seu Stargate Project, que é um data center brutal, gigantesco, e tem o Facebook construindo também um data center monstruoso, o NVIDIA, pico de valuation da história, e o ChatGPT fazendo a lição de casa do seu filho. Então você fica pensando, pô, até dentro de casa os filhos conseguem usar as ferramentas de Gen AI, esse negócio tem que, de alguma maneira, criar valor para o meu negócio também, né? Essa ferramenta. E isso que é o hype, essa sensação de não posso perder o que está acontecendo, né? O FOMO, Fear of Missing Out. Só que nem tudo é tão simples assim. A gente precisa entender que o hype normalmente ele tem um certo comportamento conhecido, principalmente dentro dos negócios. Existe o Gartner Hype Cycle e a Gartner mapeou como que funciona normalmente esses ciclos de hype. Não é esse gráfico bonitinho aqui crescendo de business items, mas ele tem idas e vindas, digamos assim, subidas e descidas. E tem um artigo muito legal que fala sobre o Gartner Hype Cycle ano a ano aplicado em AI. O estudo que a Gartner faz com relação à AI do Hype Cycle, né? Então, aqui eu deixei aberto aqui esse artigo, posso botar o link na descrição do vídeo. E o pessoal faz a análise passando primeiro por Foundational Models, que foi em 2022, 23, Generative AI e AI Engineering, coisa do tipo, e mostra o Hype Cycle. É esse desenho aqui, mais ou menos, que ele tem o gatilho de inovação, e aí quando começa a surgir a tecnologia, todo mundo entra em desespero de felicidade. Meu Deus, vai resolver nossa vida, e isso aqui é maravilhoso, a gente precisa fazer isso. Tem o Peak of Inflated Expectations, em 2023, de Generative AI estava lá no topo, que foi quando o negócio explodiu. E aí as outras pessoas começam a tentar usar a tecnologia, nem todo mundo consegue usar com tanta facilidade, consegue implementar, tirar tanto resultado disso aí, porque normalmente a gente pega os outliers, enxerga os outliers e acha que todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa. Isso começa a cair na parte da desilusão, através da desilusão, e a coisa vai ficando mais madura. Né? As pessoas vão tendo uma abordagem mais madura sobre o tema, entendem que não é tão simples para implementar, que não é do jeito que foi vendido ou que foi divulgado, vai desenvolvendo as habilidades que são fundamentais para poder funcionar. Você vê que o OpenAI consegue extrair muito valor de Generative AI, mas eles pesquisam isso há muito tempo, e as outras companhias que também estão ganhando muito dinheiro com isso logo no início, muitas delas que estão construindo os modelos, né, como a Anthropic, já trabalha com esse tema há muito tempo, então não é tão simples como uma companhia qualquer tentar integrar, mesmo que sejam ferramentas de Generative AI, e que não sejam modelos de LLM, né. E aí,
Depois tem o Slope of Enlightenment, que você começa ao longo do tempo a entender como você pode usar, ajustar junto com a maturidade, e aí vira uma tecnologia, uma ferramenta produtiva. Né? Todo mundo entende como é que usa e já vira meio que, no limite, vai, commodity. Né? Como temos, por exemplo, aqui em 2023, Computer Vision já chegando próximo do Plateau of Productivity, porque já é uma tecnologia super bem usada, a gente já usa em diversas, quase qualquer coisa que você cadastra hoje, aplicativo, coisa do tipo que tem identificação de identidade, tem um facial recognition lá que meio que já virou commodity, né? Então esse artigo é bem legal, ele traz um pouco dessa visão de como que é essa anatomia do hype. E a gente tá hoje, com relação a GenAI, aqui, ó, descendo a ladeira da desilusão. Né? A gente passou do pico das expectativas infladas, ainda tem muito uso muito bom, mas tem muita gente que já investiu muita grana em Generative AI e não teve resultado. Tem muita gente que tentou investir grana em Generative AI e não conseguiu. Nem sabe como usar, nem sabe como fazer, nem sabe para que serve. E tem essa sensação, essa angústia de estar sendo passado para trás. Eu preciso fazer alguma coisa com essa tecnologia, porque senão meu negócio vai ficar para trás e vou ser eliminado do mercado. No limite, né? É um medo que a gente tem como empreendedor executivo, né? Então, o que está acontecendo aí? Como que a gente pode extrair valor disso? E pessoas que tentaram de maneira afobada, sem estrutura, sem pensar exatamente por que usar Generative AI, ou que seja AI Engineering ou qualquer outra técnica de AI, gastou muito dinheiro, não necessariamente teve um bom resultado. Né? Errei a tela aqui. Então a gente está num momento, já há algum tempo, alguns meses, de guerra de narrativas. Tem lugares, principalmente as grandes empresas que desenvolvem modelos de AI, LLMs, coisas do tipo, falando que é muito bom, resultados excelentes, vai ser revolucionário, como eu falei, né, o CEO do Google, coisa do tipo, fazendo a maior propaganda possível, porque existe um conflito de interesse, claro, em que a empresa que está desenvolvendo a tecnologia quer vender a tecnologia e diz que os resultados são maravilhosos. E aí eles tendem a fazer cases que mostrem isso e continuem a inflação de expectativas. Né? As pessoas entendam que a ferramenta é muito boa. E além disso, como tem várias brigando no mesmo espaço, todas elas ficam inflando as narrativas para dizer que a sua ferramenta é a melhor do que as outras, né, a melhor de todas. E isso gera essa briga sobre, beleza, qual que é o resultado de fato que a gente consegue atingir. Né? Então, o Google tem um relatório fala exatamente sobre o ROI da IA generativa, dizendo que 66% das organizações estão tendo retorno sobre investimentos em IA generativa. Né? E aí tem uma pesquisa global que eles fizeram, você pode baixar aqui o resultado que tem tido nas organizações, mais de 6% de resultado de aumento de receita em 86% dos correspondentes, né? As pessoas dos respondentes. Diminuição de custo, coisa do tipo. E a gente tem também o MIT fazendo uma pesquisa num dos laboratórios deles lá e tentando entender quais têm sido os impactos da GenAI, e eles chegam numa conclusão um pouco diferente, digamos assim, que é o State of AI in Business de 2025, essa pesquisa de julho, e eles trazem uma visão aqui de que 95% das organizações estão tendo um retorno zero. E a análise deles é que, independente do setor, a gente consegue ver que tem um efeito separado de empresas que estão conseguindo resultados e estão tendo resultados maravilhosos, excelentes, e a grande maioria está tendo resultado nenhum. Né? Então, 5% integrated AI pilots are extracting millions in value, while the vast majority remains stuck with no measurable P&L impact. Então, quem está certo? Não necessariamente um dos lados está certo e o outro está errado. Depende de qual é a ótica dos números dessas pesquisas, né? Porque pode ser que 66% das empresas que estão usando Generative AI de alguma maneira que está categorizada dentro da pesquisa do Google, né, das pessoas que eles entrevistaram e investigaram, pode estar tendo resultado. E aqui pode ser um outro grupo. E, além disso, existe uma discussão sobre como que foi feita essa pesquisa do Google e como que foi feita essa pesquisa do MIT, né, do NANDA. Então, é a guerra da narrativa. No limite, algum dos dois está correto e o outro está errado, ou os dois podem estar corretos. Então, a gente vive nesse momento agora, esse meio do caminho, em que tá dando certo ou não tá dando certo? Tá dando errado ou não tá dando errado? Se eu investir em DNA agora, eu vou gastar dinheiro à toa, vou perder dinheiro. Se eu for uma das companhias que bota a grana e não consegue extrair valor nenhum,
né? 30%, se não me engano, eu acho que é nessa pesquisa que fala que 30% das companhias não conseguem nem terminar o projeto. E a gente tem constantemente narrativas de que tem que implementar GenAI, tem que botar dinheiro nisso para poder dar resultado, mas nem necessariamente dar resultado, né? O que dá resultado? Depende do que você quer atingir, onde você quer chegar, quando você quer chegar, né? Não adianta implementar a tecnologia por implementar a tecnologia ou colocar um novo modo de trabalhar sem você entender por que você está fazendo isso, simplesmente porque todos os concorrentes estão fazendo isso. Se você não tiver um problema que você não consegue resolver com o Generative AI, não vai adiantar, porque você eventualmente vai gastar dinheiro para tentar empacotar um produto seu para dizer que tem Generative AI para ver se vende mais. Possivelmente não vai vender mais. A não sei que você tenha uma estratégia muito clara de posicionamento, que você queira capturar um pedaço do mercado só por se posicionar como AI, isso pode fazer sentido, dependendo de qual é o seu alcance de publicização dessas suas iniciativas, né? Mas aí você tem que enxergar essa iniciativa como talvez uma iniciativa de marketing, não necessariamente uma iniciativa de produto, uma iniciativa de resultado mensurável ali, tecnológico mesmo, né? É uma iniciativa de posicionamento e você está fazendo uma feature, um produto tecnológico, menos para extrair valor do lifetime value dos clientes através daquele produto, do ticket dele, coisas do tipo, e mais para poder se posicionar num espaço de generative AI. Mas se não for isso, você tem que entender de fato o que você quer resolver, né? Então, a Klarna fez aquela mega propaganda lá que demitiu um monte de gente, e depois de um tempo eles viram que não estava dando certo, o nível de qualidade tinha caído muito, eles tiveram que recontratar, não sei o número exato de quantas pessoas, mas tiveram que recontratar pessoas, e depois eles fizeram uma publicação de uma retratação de que não era bem aquilo, aquela história que eles tinham divulgado, coisa do tipo. Na época foi até meio que um escândalo, assim, no mercado, né, sobre como que eles divulgaram isso e não era exatamente verdade, né? Então, você quer atingir o quê para poder usar Generative AI? Você tem uma visão? Tipo, é um resultado de curto prazo? É um resultado de longo prazo? É um reposicionamento da maneira que a companhia vai funcionar, como o Duolingo, né, que está tentando reposicionar completamente como que se trabalha dentro da companhia? E aí você espera mais tempo para poder ver um resultado? É uma coisa que fundamentalmente você acredita e que você não vai abandonar em 2 anos de projeto se não atingir os resultados porque você acha que vai demorar 5 anos? É esse tipo de iniciativa? Você quer aumentar, você quer diminuir o churn? Você quer diminuir o custo de atendimento? O que exatamente você quer atingir com essa tecnologia, né? Ou você nem sabe e aí você vai montar uma célula de pesquisa para ver onde pode sair oportunidades. Mas você vai entender aquela célula como realmente uma célula de pesquisa, sabendo que demora para você extrair resultado. Muitas vezes a gente acaba se perdendo e responde essas perguntas, mas de maneira rasa, só para a gente se enganar de que a gente tem um mapa, né, um plano de onde a gente vai chegar. E a gente não faz um breakdown interessante do ponto de vista de P&L, né? Qual é o impacto financeiro que, eventualmente, essas iniciativas vão trazer para a gente? Vai aumentar a receita, aumentar a margem? Onde que a gente quer extrair resultado, né? Então, não tem uma resposta óbvia aqui no vídeo de se você fizer isso aqui vai dar certo. Depende muito da organização que você trabalha, depende muito do que vocês estão fazendo aí. O importante é ter ciência de que não é todo mundo que dá certo, que usa Generative AI, mas também existem casos que dão certo. Então, essa guerra de narrativas é muito importante você sentir. Eu não sei se vocês já se viram no meio disso aí, ou já viram algumas iniciativas que não foram muito longe, ou de iniciativas que deram muito certo na organização de vocês. Se tiver, vocês podem até comentar, vai ser interessante saber. Eu já vi casos dos dois lados, inclusive casos falhando de Generative AI, né, que o problema não era nem a aplicação da tecnologia em si, mas faltava uma visão de produto na construção daquela funcionalidade. Então, lança-se uma funcionalidade nova de GenAI e não se explica como que usa, para que serve, não faz a publicidade, não se dá acesso às pessoas. E aí, isso não fica claro, você não consegue extrair valor. Tem um vídeo meu que eu falo sobre custo, tecnologia, né, e estratégia, e falo um pouco dessa visão de produto bem por cima, né? E é importante entender onde a gente quer chegar, como eu falei, né? Dando um exemplo, né? Inclusive me apresentando aqui, eu sou Rafael de Oliveira, sou um dos fundadores da PIA, empreendedor já há algum tempo, e a PIA é uma seguradora, a gente faz seguro de carro e de celular. Em 2021, a gente se posicionou como AI First, uma InsurTech AI First. Não se falava tanto em GPT na época, para ser sincero, eu nem conhecia a tecnologia, não sou um grande pesquisador de inteligência artificial também, então, naturalmente, não tenho acesso a tanta informação nova assim, mas a gente usava AI na Peer desde o início. E em 2021 a gente lançou o Peerbolt, que é uma AI
que toma a decisão do pagamento de sinistro, né? O sinistro é quando alguém que é segurado tem o carro roubado, por exemplo. A gente faz o pagamento do reembolso do carro. Um pedaço grande das nossas operações, principalmente de celular, seguro de celular, é paga através do Peerbolt, que é uma inteligência artificial baseada em machine learning, com modelos preditivos. 2021, desde 2021 a gente está desenvolvendo ela, que ela consegue melhorar a nossa margem, porque é mais barato pagar através de Peerbolt, porque ela é mais eficiente, baseado nas regras que a gente tem. A gente precisa de menos pessoas para poder fazer a análise dos sinistros. Ela é muito boa sob o ponto de vista de experiência do cliente, porque o cliente recebe o pagamento instantâneo, tipo em segundos, e isso gera um efeito muito positivo, um efeito de recorrência do cliente depois que ele tem o sinistro, ele volta a ser nosso cliente, um efeito portanto, um efeito também de NPS da experiência, um efeito de divulgação, né, de word of mouth, né, do boca a boca, que gera um aumento do nosso fator K de viralidade, que aumenta a nossa aquisição orgânica. Então, quando a gente pensou nesse produto, a gente tinha uma visão, dado que a gente construiu toda a tecnologia da seguradora dentro de casa, né? Isso seria muito importante da gente fazer dentro de casa um pagamento instantâneo de sinistro, porque estava muito conectado com a visão da empresa de ser uma empresa de seguros bem tecnológica, com uma margem boa e com velocidade, instantaneidade, coisa que o mercado de seguro não tinha na época. Tinha um problema claro que a gente conseguia resolver com as tecnologias da época, né? Falando aqui de 2021, então a gente já sabia como a gente poderia modelar o problema para ter elementos preditivos para poder ajudar a resolver. E a gente, como eu falei, conectado com a visão da empresa, a gente já sabia quais eram os impactos que a gente queria ver no P&L. E foi por isso que a gente caminhou nesse sentido, né? Então, um exemplo um pouco da minha vivência aqui, de como que você pode modelar iniciativas, como um todo, tá? Não necessariamente só de AI, para você conseguir, do ponto de vista de tecnologia, trazer uma coisa nova e integrar ela com a visão de negócios para que faça sentido na construção da companhia. É importante ter essa visão de qual que é o impacto no P&L, né? E não fazer por fazer, não fazer por tecnologia, porque é bacana e porque você é CTO e tem que trazer a inovação. Acho que o hype é muito importante para dar visibilidade a algumas coisas que eventualmente a gente não tem, e ele serve como um pontapé, muitas vezes até cultural e organizacional, para poder levar a organização num sentido que você já gostaria, que você já enxergava e que era difícil de comunicar. Então, é uma oportunidade boa para você aproveitar e fazer o direcionamento da companhia para um lugar que você acredita mais. Tem que tomar cuidado para não estragar essa oportunidade, né? Porque no momento em que você pega uma oportunidade dessa, joga milhões de reais de investimento e o negócio dá errado ou não completa, né, como 30% não completa a implementação, paga uma consultoria, não vai para lugar nenhum, uma consultoria específica de AI, porque você nem sabe para que vai usar a tecnologia, isso acaba gerando um efeito reverso, que a gente volta lá no Hype Cycle, que essa mesma coisa pode acontecer dentro da sua companhia, né? Aqui a gente fala da maturidade da organização como um todo, mas dentro da companhia, né? Então, eu vou também colocar um blog post da Peer falando, um post lá, nosso, lá de 2021, falando sobre o que é o Peerbolt, o que ele fazia e o que ele faz ainda hoje, né? Como um bônus, antes de fechar, tem uma discussão interessante para quem é mais técnico aqui, que tem uma companhia chamada Human Layer, que está desenvolvendo como se fosse uma nova camada de desenvolvimento de software, né? Então, assim como a gente escreve em linguagens de alto nível, e essas linguagens de alto nível, elas depois são compiladas, né, eventualmente viram assembly, e a gente não lê o código que está em assembly, porque só a máquina aqui toma conta disso, o pessoal dessa companhia entende que a gente vai deixar de escrever código direto das linguagens e vai escrever só specs, né, só o que a gente quer que os modelos façam. E eu estou falando disso aqui porque vai na linha do hype também, eu achei bastante interessante, então vou deixar como uma curiosidade aqui, porque já tem algum tempo que algumas pessoas do mercado falam que software engineering vai sumir, ninguém mais vai escrever código. Eu não acredito nisso, mas acho que esse é um caminho que pode mudar bastante aí como as coisas funcionam, se a gente de fato não precisar mais ler o código que é escrito, né? E vai nessa linha do hype aí. Então, será que os engenheiros de software e times de tecnologia escrevendo código vão sumir? O que vocês acham? Eu tenho uma opinião, por enquanto, até onde temos informação, eu diria que estamos longe disso. Acho que as ferramentas ajudam bastante. Mas se você acha que esse é um conteúdo interessante e se tem algum desses pontos que eu falei que você gostaria que eu conversasse um pouco mais, comenta aqui, coloca a sua percepção. Se você acha que tem algum projeto interessante de ser olhado sob o ponto de vista dessa questão da capacidade de conseguir entregar resultados usando de AI ou de projetos que deram muito errado, também eu gostaria de saber. E se tem alguém que você acha que vai tirar proveito de ouvir um pouco disso que eu estava falando, de que está nessa angústia e não sabe se
gasta dinheiro, investe dinheiro em Generative AI ou não. Uma boa abertura de discussão, digamos assim, né? Para poder decidir qual caminho tomar e usar o dinheiro que se tem para investir ou não. Muito bem, era um pouco disso que eu queria passar hoje. Espero ver vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal se quiserem ouvir um pouco mais das minhas provocações e um pouco mais da minha vivência. Abraço.